Olá, pessoal! Nessa aula, a gente vai discutir sobre como seria um mapa ideal para uma publicação de artigos científicos, para relatórios de consultoria ou relatórios de órgãos públicos, para compartilhar e assim por diante. Eu selecionei aqui alguns artigos de autores conhecidos, de revistas conhecidas, que trazem mapas. E essa aula a gente vai fazer um exercício de observação de mapas e olhar os pontos altos e os pontos baixos desses mapas e se tem críticas a serem feitas em relação a esses mapas. Eu trago nessa aula diversas figuras que eu considerei bonitas, organizadas, mas mesmo essas figuras de jornais conhecidos, de autores conhecidos, podem trazer alguns pontos que a gente pode discutir e podem ser melhoradas. Esse mapa, por exemplo, tem vários elementos que são necessários, como escala, cada imagem dessa apresenta uma escala, e uma imagem onde representa a área de estudo geral. A gente consegue ver a América do Sul, o Brasil e a Mata Atlântica, onde é o local de estudo. Um bom mapa é um mapa que responde à pergunta do trabalho, um mapa que é objetivo. Nesse mapa, os autores trazem essa legenda, a floresta em verde, que seriam os remanescentes florestais da Mata Atlântica. O contorno em azul seria a distribuição original de cada espécie. O que está em azul seria a distribuição das espécies considerando a elevação, a altitude. E o que está em preto seriam as florestas onde há a ocorrência da população dessas espécies. No círculo, há o status da IUCN, mostrando se é uma espécie vulnerável, se é uma espécie ameaçada e assim por diante. Essa figura ela também traz a imagem de cada espécie de ave trabalhada aqui. Uma coisa interessante a se discutir nessa imagem é que os autores eles usam a cor azul para definir a área de ocorrência da espécie. Só que a cor azul ela é utilizada para referenciar a água. Isso pode causar uma confusão no leitor. Uma coisa interessante para trazer sobre essa figura é que eles colocam a imagem das aves, mas essas imagens, elas têm permissão para ser utilizadas, e isso a gente precisa tomar muito cuidado. Um outro artigo traz um mapa em uma imagem e a legenda em outra imagem. Essa é a primeira imagem do artigo, onde referencia cada elemento do mapa que vai aparecer nos outros mapas adiante. Isso foi uma opção do autor e tudo bem. Porém, para o leitor fica um pouco confuso, um pouco desgastante, porque a todo momento o leitor tem que voltar à primeira imagem para identificar os elementos do mapa. O ideal é que todas as informações estejam contidas na mesma imagem, que a imagem seja autoexplicativa. Esse outro trabalho traz diversas escalas diferentes da área de estudo. Primeiro aparece a ilha da Indonésia, depois uma parte da ilha. Nesse quadrado em vermelho está referenciado esse quadrado maior, que é uma imagem de menor escala, com mais detalhes sobre a altura de copa de árvore de dossel. As linhas pretas aqui na legenda indica o caminho que o orangotango deve estar seguindo. Logo, a gente imagina que seja um trabalho sobre ecologia do movimento. E aqui um outro recorte mostrando com mais detalhes uma outra informação que dessa vez não está contida no mapa. E isso é um problema, porque a imagem ela deixa de ser autoexplicativa. Uma outra coisa é que você leva um tempo para descobrir onde é que essa região está localizada aqui. Na verdade, essa região ela seria essa parte de cima da ilha e não a ilha como um todo. E isso não está colorido ou destacado nesse mapa, nessa figura. Essa outra imagem ela traz um elemento novo que as outras não trouxeram ainda, que são as grades de coordenadas geográficas. Aqui, os autores resolveram identificar a localidade da área de estudos de duas formas. Uma, utilizando a grade de coordenadas e a outra, utilizando esse mapa aqui na lateral e colorindo a área de estudo. Uma outra coisa interessante para se falar é sobre a rosa dos ventos, ou a orientação do norte.
Nesse tipo de mapa que a gente sabe a orientação, esse elemento ele é dispensável. Pode colocar, não tem problema, mas não é necessário. Esse elemento é obrigatório quando você muda o mapa, quando você gira esse mapa. E o norte ele não está mais indicado para a região onde a gente costuma imaginar que esteja. Aqui é simples a gente imaginar que o norte está para baixo. Mas se a gente cortar o mapa e mostrar a ilha de Madagascar ou o mapa da Colômbia, quem não está acostumado a observar o mapa desses países, quem não mora nesse local e não sempre olha o mapa desses locais, não sabe necessariamente para onde está o norte. Se você gira o mapa, é necessário sim colocar a Rosa dos Ventos. Novamente falando sobre o mapa ser autoexplicativo, nessa imagem, os números que estão em vermelho não fui eu que coloquei. São números que vieram da própria imagem que os autores colocaram. Esses números eles não estão contidos na legenda. Dessa forma, o mapa ele deixa de ser autoexplicativo. Você tem que buscar a informação dos números na legenda escrita, pois não contém na legenda gráfica. Isso não é um grande problema, nem todos os elementos são obrigatoriamente necessários que estejam dentro do mapa, mas torna mais fácil para o leitor. Uma outra coisa interessante de se observar nesse mapa é que a floresta e o mangue têm uma tonalidade muito parecida e a gente não consegue distinguir no mapa. O mapa ele precisa ser visível, a gente precisa entender quais são as informações que os autores querem passar. E se você coloca uma cor muito parecida, essa informação deixa de ser passada para o leitor. Esse mapa traz também diversos elementos como escala, traz o país onde o estudo está sendo feito e um zoom para algumas áreas. Porém, essa legenda, ela varia da cor azul até a cor amarela. E nesse mapa central, a gente não consegue observar uma cor azul. Se você der um zoom, você também não consegue observar essa cor azul. Isso porque essa legenda, ela não é desse mapa, e sim dos mapas menores, de escala maior. Essa legenda, na verdade, ela deveria estar aqui do lado, e não nessa região central. Outra coisa que a gente pode observar nesse mapa é que os autores escolheram essa cor cinza para o fundo da imagem, que não é o foco principal do estudo. Já esse autor preferiu escolher uma outra cor, que é uma cor branca com uma certa informação de topografia, o nome dos países. Essa outra figura ela é interessante para a gente discutir sobre a legenda, considerando as informações categóricas. Na figura à esquerda, a gente tem uma cor para cada categoria. Na figura à direita, a gente também tem informação categórica, que poderia, na verdade, ser contínua, poderia variar de 0 a 100%, mas aqui os autores resolveram estabelecer algumas categorias, alguns intervalos para as informações, variando de 0 a 20%, de 20% a 40% e assim por diante. Esse outro mapa apresenta uma informação contínua. Logo, a legenda ela também é contínua. A legenda gráfica varia de cores vermelhas a cores azuis. Aqui a gente tem o mapa do mundo também variando as cores continuamente, mas o que a gente observa é que não tem nenhuma escala ou coordenadas geográficas ou qualquer outra referência geográfica. Já nessa outra imagem, os autores colocaram as coordenadas geográficas, variando de menos 80 a menos 100 de longitude e de 90 a menos 90 de latitude. Esse tipo de informação não é obrigatório, não é necessário, porque a gente sabe onde o mundo está localizado, onde cada continente está localizado, quando a gente coloca todos os continentes juntos. Seria obrigatório identificar as coordenadas geográficas quando você faz um recorte. Mais uma vez, o mapa é importante que seja autoexplicativo. Nesse mapa, a legenda ela apresenta muita informação e todas as informações estão abreviadas. Isso faz com que o leitor tenha que buscar a lista para identificar cada abreviação dessa. Isso se torna cansativo. O ideal é que seja escrito por extenso, mas essa foi a opção dos autores porque tem muita informação nesse mapa. Diversas cores elas são muito parecidas. Aqui os verdes, azuis, e a gente não consegue identificar a diferença dessas cores no mapa, fazendo com que o mapa fique menos visível. Já nessa imagem, os autores escreveram por extenso
a informação da legenda, mas tem menos componentes na legenda, né? Tem 9 componentes, enquanto no mapa anterior tinha 30 componentes. Isso facilita. Uma outra coisa que a gente pode observar é que os autores escolheram colocar as coordenadas geográficas para dentro da imagem. Isso fica a critério do autor. O nosso objeto espacial pode também ser baseado em uma imagem de satélite, e nessa situação aqui, os autores identificaram a localização geográfica a partir de pontos, porque o local exato não importa, o que importa são os padrões de cores. Podemos também compor a figura, colocar, além do mapa, algumas informações, como gráficos de barra, gráficos de círculos e algumas imagens em zoom dos mapas. Após ver todos esses mapas dos artigos científicos, agora a gente consegue responder a pergunta inicial da aula. Como seria um mapa ideal para publicação, relatórios ou para compartilhar? O mapa ele precisa responder a pergunta do trabalho, ser autoexplicativo, precisa conter legenda, sendo ela contínua ou categórica, precisa referenciar os objetos no espaço geográfico, apresentando escalas, localizações por imagem, como esses dois exemplos aqui, ou por coordenadas geográficas, como esse outro exemplo aqui nessa outra imagem. E, principalmente, quando tem alguma imagem em zoom, ela precisa ser georreferenciada, para a gente entender qual é a localização dela no espaço. Outros elementos são rosa dos ventos, títulos, e as cores, elas precisam ser informativas. Se você coloca uma cor azul no mapa, a primeira coisa que o leitor vai pensar é que é uma região que contém água. E se você colocar o verde, o leitor vai pensar que é floresta ou qualquer outro tipo de formação vegetal. As cores, elas são intuitivas e é preciso que a gente se atente a esses padrões. As cores, elas também precisam ser agradáveis. Se você coloca um mapa muito colorido, dá mais trabalho das pessoas identificarem as informações e torna um pouco mais cansativo. E por fim, precisa ser visível. Não adianta a gente colocar cores muito parecidas que a gente não vai conseguir identificar. Não adianta a gente colocar letras muito pequenas que as pessoas não vão conseguir ler. Todas as informações elas precisam estar claras. E quando a gente fala em visível, é importante a gente lembrar sobre o daltonismo. 10% da população brasileira apresenta daltonismo e 5% da população mundial, ou seja, são muitas pessoas. Para que a gente consiga tornar o mapa visível para todos, é preciso a gente pensar no contraste, principalmente do verde e do vermelho. Se você quer colocar cores como verde e vermelho, é importante que você coloque o vermelho em um tom mais escuro do que o verde ou vice-versa, para que essas cores sejam diferenciáveis. Ou você pode também incorporar padrões a cada polígono ou algum objeto na sua figura.